Antigamente tinha um aparelhinho preto que a gente tinha na nossa casa. Na verdade, deixa eu falar um pouquinho antes desse antigamente aí, porque o pai já começou falando da geladeira que existiu em 1930. Esse aparelhinho começou a existir mais ou menos em 1970, que é o videocassete. Aí eu vou falar para uma galera aqui que talvez tenha nascido numa época em que a internet já seja muito comum. Mas não sei se você sabe, há pouco tempo atrás a internet não era tão comum assim. Talvez você imagine, cara, como que as pessoas viviam na época em que não existia internet. A gente existiu nesse tempo. Aí existia um aparelhinho que as pessoas tinham nas casas, que era o videocassete, e um outro aparelhinho que a gente colocava dentro do videocassete, que era a fita cassete. Quem aqui teve um aparelho desse em casa? Boa galera aí. Fica tranquilo que, deixou de existir há pouco tempo, então não tem problema não. Eu que sou novo, tenho aí meus 22 anos. Tô ficando velho, gente. Eu tive esse aparelho na minha casa. Eu me lembro que nessa época, assim, para você lembrar de alguma coisa que passava na televisão, você precisava deixar a fita cassete gravando aquilo que você gostaria de assistir. Se você era um crente verdadeiro, e aí você domingo ia para a igreja de fato, cara, às vezes passava Jogo da Seleção, Fantástico, que nessa época era um programa que as pessoas assistiam e era um pouco melhor do que é hoje. A gente tinha que deixar gravando esses programas para poder assistir depois do culto. Eu me lembro que tinha alguns jogos da seleção brasileira que, passavam no domingo, a gente ia para o culto, aí meu pai deixava lá gravando para na volta a gente ver. Mas sempre tem aquele, sabe, irmão meio carne de pescoço assim, que conta o resultado antes do jogo, antes, enfim, da gente saber o resultado, dá aquele spoiler, né, Jonatas? Que dá aquele spoiler, que a gente quer ver depois o negócio. Enfim, a gente chegava em casa para assistir, só que às vezes a gente já sabia o resultado daquele jogo. Aí, obviamente, tinha uma coisa boa, uma coisa ruim, isso tudo. O ruim é que, a gente já sabia o resultado, obviamente. Aí a gente, obviamente, só assistia para ver ali alguns lances e tal, para ver, a gente, óbvio, não ia assistir o jogo todo. Mas a parte boa era que a gente não precisava ficar nervoso, né, para ver aquela partida do zero. A gente não fica nervoso quando a gente já sabe o resultado. Hoje em dia isso acontece também. Ainda existe uma galera crente que não vê o jogo durante o culto, que deixa para assistir os melhores lances depois que o culto acaba. Só que hoje a gente tem a internet, é muito mais fácil. Você vê lá aqueles lances. E, obviamente, hoje você também já consegue saber o resultado antes. Qual que é o lado bom disso? O lado bom disso é que você vai ver esses lances sem ficar com aquele nervosismo, com aquela tensão. Principalmente dependendo do time que você torce. Né? Não vou aqui citar qual é o meu, que a maioria das pessoas já sabe. Sou vascão, tá? Para quem não sabe, vascão. Mas é bom a gente saber que, enfim, o resultado já aconteceu, a gente agora só vai ver os lances. No meu caso, às vezes eu não vejo tantos esses lances assim. Mas você concorda comigo que uma coisa é você assistir um jogo, ou uma luta que seja, ou uma competição, sem saber o que vai acontecer, e outra é você assistir já sabendo qual é o resultado? Imagina só um time que vai entrar mesmo em jogo, já sabendo qual vai ser o resultado final daquele jogo. Esse time precisaria ter medo, esse time precisaria ficar nervoso, ele precisaria talvez fazer algum tipo de esforço, ou se dedicar muito. É claro que não, o resultado já é conhecido. Eu penso que foi esse sentimento que Deus quis trazer para o coração do povo de Israel, na entrada da Terra Prometida. Eu acho que é isso que Deus queria deixar no coração daquelas pessoas, não porque eles não precisassem fazer nada, mas porque eles iam precisar lutar. Deus tinha dado uma promessa para o seu povo. Por muitos anos eles carregaram isso no coração, e houve um tempo em que essa promessa estava prestes a ser cumprida. Ela acontece com Josué. Eles iam entrar numa guerra, eles precisavam entrar numa terra, e eles precisavam, obviamente, tomar aquele território que Deus tinha prometido a eles. Mas Deus queria que eles já tivessem a certeza de que eles iriam vencer. Isso era certo. Momentos antes disso acontecer, vem o texto que eu quero ler com vocês aqui essa noite, que é esse texto
de Josué, capítulo 1, a partir do verso 6. Veja, Moisés aqui, nesse momento do texto que a gente vai ler, tinha acabado de morrer, e Deus levanta um outro grande líder ali no meio do povo, que é Josué. Ele lideraria o povo para alcançar a terra prometida, e Deus se vira para ele e promete que ele vai estar do lado dele, assim como esteve com Moisés. E aí vem então esse texto que a gente vai ler agora, palavras de Deus a Josué. Josué capítulo 1, a partir do verso 6. Seja forte e corajoso, porque você fará a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Imagina só, depois de 40 anos vivendo no deserto, com um povo que reclama o tempo inteiro, mesmo tendo visto grandezas do próprio Deus no seu meio, o povo finalmente chega ali naquele momento de conquistar a terra prometida. Deus agora está dando a Josué a certeza da vitória, porque isso tem a ver com a sua promessa ao povo. Isso tem a ver com a sua promessa aos antepassados deles. Isso tem a ver com a sua fidelidade. Meus irmãos, é óbvio que Deus não ia falhar exatamente nessa hora aqui. Mas, como qualquer ser humano caído, precisava ouvir mesmo essas palavras do próprio Deus. Como qualquer ser humano que não consegue confiar perfeitamente, era necessário ouvir essas palavras. Era necessário confiar que Deus ia cumprir o que prometeu. Ele cumpriria, mas querendo que o povo se mexesse em direção àquilo. Então Deus vai repetir de forma enfática: seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Josué, ele está na seguinte situação: não é se vai ter uma batalha, mas é quando você estiver na batalha, seja forte e corajoso. Você vai enfrentar inimigos, isso é certo. Meus irmãos, isso vale para mim e para você hoje. Nós vamos enfrentar inimigos, isso é uma certeza. Nós estamos em guerra. Isso não pode ser algo duvidoso para o nosso coração, mas nós já vamos entrar tendo em mente a vitória. O povo tinha que ser lembrado disso, eles tinham que trazer isso para o coração como uma convicção para a vida deles. Eles não iam lutar para vencer, eles iam lutar porque eles já tinham vencido na vontade soberana de Deus. Deus repete essa expressão, seja forte e corajoso, 3 vezes só nesses 4 versos. É quase como se fosse um refrão aqui, nesse trecho. E essas repetições na palavra nunca são em vão. Josué precisava ter força e coragem para realizar aquilo que Deus já tinha para ele e para o seu povo. Porque ele precisaria de força, porque eles iam encontrar resistência lá. Tinham outros povos vivendo naquela terra, eles iam enfrentar inimigos, não era só para eles chegarem lá, não ia estar tudo bonitinho, agora só tomem posse, comecem a construir a casinha de vocês, não, tinha gente lá, vai ter luta, vai ter batalha. Muitos planos de Deus para nós exigem que a gente saia da zona de conforto, que a gente enfrente os inimigos, que a gente use força. E por que coragem? Porque o medo podia tentar ocupar um espaço no coração que não era para ocupar, justamente porque Deus estaria com eles. Meus irmãos, Josué já tinha visto quem morava lá, vocês se lembram? Josué, ele está naquele grupo de 12 espias que 38 anos antes tinha ido espionar essa terra que Deus tinha dado já. E aí, o que vai acontecer na história?
Quando esses 12 espias vão lá vigiar essa terra, 38 anos antes, 10 ficaram apavorados. Começaram a trazer medo para o povo, começaram a falar, olha, quem mora lá é imenso, eles são como gigantes. Eles colocam medo em todo o povo. Depois você pode ler essa história lá em Números 13. Meus irmãos, isso foi tão ruim que o Senhor fez o povo andar pelo deserto por mais 38 anos. Toda aquela geração que não confiou no Senhor, morreu no deserto. Quem permaneceu? Josué e Calebe. E qual é a ordem agora? Para esse mesmo Josué, Josué, agora você vai entrar. Seja forte e corajoso. Força. Eu já dei essa terra a vocês. Coragem. Eu estou com vocês. Irmãos, um detalhe importantíssimo aqui. Essa força e essa coragem, elas não estão em nós naturalmente. Nós somos fracos, nós somos medrosos. Deus é que é a garantia delas. Deus é que vai garantir a força e a coragem que eu e você não temos. A força e a coragem que Deus pede agora a Josué não estão dentro dele, não. Deus está falando isso para ele porque ele já tinha prometido que ele estaria junto. Exatamente antes dessas palavras que a gente leu aqui essa noite, Deus tinha prometido que estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Você consegue ler isso no verso 5? Você consegue imaginar Deus falando isso para você? Olha, eu vou estar com você, assim como eu estive com Moisés. E quando você lê a história, e você entende a relação que Moisés tinha com Deus, meus irmãos, isso é impressionante demais. Isso é maravilhoso demais. Muitas vezes, Deus vai desejar coisas para nós que vão tirar a gente da zona de conforto, que vão requerer que nós nos mexamos. E pode ser que a gente se sinta pequeno e fraco demais. Pode ser que a gente tenha medo e desânimo. Ser forte e corajoso é algo que Deus deseja se nós aprendermos a depender dEle. A gente está abordando aqui nesse retiro essa questão da batalha ideológica que nós temos enfrentado. Irmãos, a gente enfrenta isso diariamente. Mas isso acontece desde que o mundo é mundo. Desde que a queda entrou na humanidade. O mal sempre se opôs à vontade do Criador. Desde Adão querendo colocar a culpa em Eva, passando por Caim, tendo inveja do próprio irmão, odiando o próprio irmão e matando o próprio irmão, passando pela linhagem de Cã, pós-dilúvio, quando aquele povo lá que odiava Deus quis construir uma torre, passando pela história do povo de Israel, que sempre teve oposição das nações ao redor, com os seus deuses pagãos, com os seus costumes pecaminosos, até o início da igreja, no primeiro século, assim que Jesus comissiona os seus discípulos. O povo de Deus sempre sofreu oposição. O povo de Deus sempre sofreu oposição. O povo de Deus sempre foi perseguido. Isso acontece desde que o mundo é mundo. E Deus sempre desejou do seu povo que fosse firme e fiel. Nós precisamos de força e coragem para fazer o que Deus quer. Nós precisamos de força e coragem para fazer como Deus quer. Nós precisamos de força e coragem para fazer a vontade dEle onde Ele quer. Meus irmãos, isso sempre valeu na história do povo de Deus. E isso vale para a nossa vida hoje. Isso vale para as lutas que nós enfrentamos nesse mundo mau. O mundo não é neutro. O mundo não é neutro. A vida longe de Cristo não é neutra. O próprio Jesus vai ensinar isso. Quem com Ele não ajunta faz o quê? Meus irmãos, o mundo não é neutro. Toda parte da vida que não se dobra a Cristo é má. Nós ainda estamos em guerra. Essa guerra vai continuar até a volta de Jesus. Se você ainda não percebeu isso, talvez você ainda não tenha entendido a vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, se você estava vivendo de uma forma desapercebida, desacordada, talvez esse retiro seja para você mesmo. Talvez seja Deus te alertando, te sacudindo. Nós estamos em guerra ainda. E essa guerra não vai terminar enquanto Jesus não voltar. O que esse episódio na vida do povo de Deus lá no Antigo Testamento, com Josué, pode ensinar para a gente, diante de tudo que a gente falou até agora e desse tema? Irmãos, tem muita coisa útil para a nossa vida hoje.
A primeira lição que a gente vai aprender é que a vitória já foi dada, mas as lutas, até que ela chegue de fato, são inevitáveis. A vitória já foi dada, mas as lutas até que ela chegue são inevitáveis. No verso 6, o próprio Deus vai dizer: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Meus irmãos, Deus não está brincando com todo um povo. Ele não está brincando, muito menos com a sua própria palavra. Ele falou: essa terra é de vocês. Mas Ele sabe que a gente precisa ouvir coisas para mexer um pouco com o nosso estado, porque a gente é fraco e a gente é medroso. A gente quer que Deus livre a gente das lutas, não é? Se eu pudesse contar para vocês todas as lutas que a gente sofre nessa época pré-retiro, meus irmãos, a gente ficaria uma noite inteira, teria muita história. Você ia até rir comigo. Tem histórias assim que são tão bizarras que dá vontade de rir. E aí eu lembro que nesse retiro, quando a gente iniciou esse tempo de preparação, eu comecei a orar porque eu lembrei disso com mais força, assim, com mais intensidade. Eu comecei a orar: Senhor, minimiza um pouco as lutas. Por favor, Senhor, que seja mais tranquilo dessa vez. Eu orei assim, a gente não quer passar por lutas, não é? A gente não quer, e assim, deixa eu falar uma coisa bem clara para todo mundo aqui. É normal, a gente é ser humano. É normal a gente não querer passar por lutas. Não tem problema a gente não desejar as dificuldades, meus irmãos. Ninguém gosta disso. O problema é quando Deus quer que a gente enfrente essas lutas e nós queremos fugir. O problema é quando a gente nem percebe que as lutas que a gente está enfrentando vêm do próprio Deus. É isso que a gente está vendo aqui no texto. Ter que lutar é ruim a princípio, mas faz parte, irmãos. Não à toa, Deus se preocupa com o seu povo, se preocupa agora com a vida de Josué, e as palavras dele para esse líder agora são essas: seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra. Olha só, seja forte e corajoso, porque você vai entrar lá, você vai lutar essa guerra, você vai vencer esses inimigos que estão na frente de vocês. Eu quero que seja assim. Meus irmãos, perceba, Deus não está dizendo que não vai cumprir a sua promessa. Ele vai, Ele já está cumprindo, mas existe algo que Ele espera. Não precisa não, obrigado meu irmão, valeu, obrigadão, tá? Assim, deixa só, porque às vezes as pessoas trazem, gente, não é assim não, é porque eu acabo me enrolando com isso, e algumas pessoas às vezes trazem, mas muito obrigado, queridão, brigadaço mesmo. Existem irmãos muito carinhosos e amorosos que sempre pensam nisso. Aí depois eu tomo da palavra aqui. Deus não está dizendo que não vai cumprir a sua promessa, Ele vai, Ele já está cumprindo, mas existe algo que Ele espera do seu povo, existe um passo a ser dado, e Deus espera isso dos seus, e para isso então Ele vai encorajar agora o seu povo: seja forte e corajoso. É para a gente ser forte e corajoso, a gente precisa de força e coragem para fazer o que Deus quer que a gente faça, seja para liderar pessoas de acordo com a vontade de Deus. Era o caso aqui de Josué, pode ser o seu caso aqui essa noite. Às vezes Deus está te levantando para liderar pessoas na direção de Cristo. É para você, meu irmão, é para você, minha irmã, ser forte, ser corajoso, ser corajosa. Deus espera isso de você e de mim. A gente precisa de força e coragem para fazer a vontade de Deus na nossa vida. A gente precisa de força e coragem para fazer aquilo que Deus planejou em qualquer circunstância ou ocasião. Deus aqui estava falando com Josué, que era quem estava conduzindo o seu povo. Josué, para fazer a vontade boa de Deus, a vontade que é agradável, que é perfeita, precisava agora ter força e coragem para enfrentar a guerra. E era a vontade de Deus que fosse assim. Não seria melhor que eles só entrassem e ocupassem? Ó, Deus já deixou tudo limpinho, prontinho para vocês. Agora só toma conta, só começa aí a plantar, a cuidar dos animais e vivam aí na terra. Tipo, a gente olha aqui esse campo assim, plano, a gente chegar assim, ó, tá tudo prontinho, é só construir. Não. Na mente de Deus, esse não era o melhor, não. A vitória já era certa, mas a luta precisava acontecer, a guerra era necessária, e isso ensina muito para mim e para você, porque como eu falei agora há pouco, a gente quer que Deus livre a gente das dificuldades, das lutas, dos problemas, só que a gente às vezes não se dá conta de que na maioria deles, se não todos, Deus quer exatamente que a gente os enfrente.
Deus nem sempre vai livrar a gente das lutas, meus irmãos. Não tem problema você orar pedindo que a luta não aconteça. Mas se ela acontecer, tenha em mente que pode ser o próprio Deus colocando isso na sua vida. Agora, a gente pode ter a certeza de que Ele sempre vai estar com a gente quando elas acontecerem. Ele deseja que a gente aprenda a confiar no seu cuidado enquanto essas lutas acontecem. Isso vale para toda a nossa vida. Deus já deu a vitória para cada um de nós. Nós já somos vencedores em Cristo. Mas ainda vamos passar por lutas. Elas são inevitáveis. E o que Deus espera de cada um de nós? Seja forte e corajoso. A gente está falando aqui nesse retiro sobre uma guerra real que existe contra a igreja. E essa guerra contra a igreja só tende a piorar. É uma guerra que existe contra toda a vontade de Deus, contra a sua palavra. A gente precisa enfrentar essa guerra tendo essas palavras de Deus em mente. Força e coragem. A gente tem que enfrentar isso com todo o coração. Não é para a gente fugir, não é para a gente se amedrontar, é para a gente enfrentar com força e coragem. Às vezes a gente quer fugir, às vezes a gente quer o conforto, mas nem sempre é isso que Deus quer para a nossa vida. A vitória já foi dada, mas as lutas até que ela chegue são inevitáveis. Segunda lição, meus irmãos, a guerra mais difícil não é a física, mas é espiritual. Guerra mais difícil não é física, mas é espiritual. Olha o que Deus fala na sequência do trecho que a gente está lendo aqui. Tão somente, versos 7 e 8. Tão somente, preste atenção aqui, isso pode fazer muita diferença. Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Meus irmãos, vocês prestaram atenção nessas palavras aqui agora? Olha o que Deus está falando para Josué. Força e coragem para que você faça tudo como eu ordenei por meio da minha lei. Mas calma aí. Força e coragem para eu guerrear, para eu enfrentar o inimigo, eu consigo entender. Mas agora Deus está falando para Josué, para ele ter força e coragem, para ele ter o cuidado de fazer segundo a lei que Moisés ordenou. Ele agora está falando para ter força e coragem para que Josué não se desvie dessa lei. Agora Deus está falando para Josué, para ele ter força e coragem, para ele não parar de falar desse livro da lei, ao contrário, para meditar nesse livro da lei dia e noite. Isso não é estranho quando você lê, não? Força e coragem para obedecer é isso? Por que força e coragem para obedecer? Você já pensou nisso, meus irmãos? É justamente por essa lição que a gente está trazendo aqui essa noite. A luta mais difícil que a gente pode enfrentar não é física, mas é espiritual. É a luta do coração. Deus aqui nesse momento já estava alertando o povo para uma outra guerra que eles enfrentariam. A guerra mais difícil não seria a guerra contra aqueles povos, no sentido da luta direta, do confronto físico. Não, meus irmãos, a guerra mais difícil seria a luta contra a cultura atraente daqueles povos, dos ídolos que eles tinham, das práticas que eles tinham, do jeito de enxergar a vida que eles tinham. Essa sempre foi a guerra que Israel enfrentou e na maioria das vezes perdeu. Israel, em toda a sua história, sempre teve essa inclinação para se dobrar diante dos ídolos das nações ao redor. A coisa mais difícil para o ser humano, meus irmãos, é aprender a obedecer a Deus. Essa é a guerra mais difícil que a gente enfrenta todos os dias da vida. O pecado impede a gente de fazer isso. O pecado impede a gente de enxergar a vontade de Deus como boa para a nossa vida.
A grande preocupação de Deus com o povo não era se eles lutariam bem contra aqueles inimigos, se eles iam vencer as batalhas que estavam vindo à frente, não era se eles iam usar boas estratégias, se eles seriam bons guerreiros, não. A grande preocupação era se eles permaneceriam firmes na lei que tinha sido dada há poucos anos atrás no deserto. E essa continua sendo a luta mais difícil para o povo de Deus hoje. Desde que o mundo é mundo, desde a queda, obedecer é uma das coisas mais difíceis. E por isso a gente precisa de força e coragem. Essa é a grande dificuldade, essa luta interna, essa luta do coração. Uma luta que precisa matar a carne, que precisa negar o próprio ego, o próprio coração, que precisa matar o pecado todos os dias. O povo ia ter contato com ideias muito atraentes. Eles veriam muitos deuses com D minúsculo, talvez até mais interessantes do que o Deus verdadeiro que tinha sido revelado a eles. Pensa só, meus irmãos, não é muito melhor servir a um Deus que a gente inventa? Não é muito melhor a gente servir um Deus que a gente cria na nossa cabeça, que parece lógico para a gente, que vai atender às nossas vontades? Um Deus que vai premiar o nosso esforço, um Deus que a gente começa a achar que existe, que eu começo a pensar assim, poxa, se eu me esforçar, Ele vai me abençoar, se eu fizer tal coisa, Ele vai me dar tal coisa em troca. Todo mundo quer um Deus que possa controlar, um Deus que faça sentido à razão da sua época. Já que a gente vai adorar alguma coisa, porque a gente foi criado assim, por que não adorar um Deus que faça mais sentido para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Ninguém quer adorar um Deus que tem vontade própria, que fala coisas que às vezes são ruins para o nosso coração, que fala coisas que às vezes incomodam. É difícil, a gente enfrenta essa luta hoje na nossa vida. É muito mais fácil inventar um Jesus, como a gente vê por aí, dos teólogos liberais. Quando você ouve eles falando, poxa, as palavras deles são tão bonitas. Esses dias eu ouvi um desses aí, querendo aparecer. Pô, se você, cara, ouve desprevenido, você vai cair no papo do cara. O cara fala bem, uma retórica maravilhosa. Ele vai te convencer que Jesus não veio para fazer isso que vocês estão ensinando. Meus irmãos, ter que lidar com um Deus que existe antes da gente, que tem uma vontade a ser cumprida, é difícil. Deus sabia disso quando falou para o seu povo, para que eles fossem fortes e corajosos. Nesses momentos de tentação, em que a gente quer adorar esse Deus que a gente mesmo cria, que às vezes é o nosso próprio coração, a gente precisa de muita força e coragem para dizer não, para enfrentar o pensamento desse mundo. Existem também outras lutas que são externas, que são mais diretas a gente, que se levantam quando a gente é fiel a Deus, e que também são espirituais, meus irmãos. Existem casos em que pessoas podem se levantar contra a gente quando a gente é fiel a Jesus. Isso é luta espiritual, a palavra ensina isso para mim e para você. Existem pessoas que podem caluniar a gente quando a gente é fiel a Jesus. Existem pessoas que podem dizer que a lei de Deus não é boa. São lutas espirituais também. Sempre que nós formos obedientes ao Senhor, o mal se levanta. E a gente precisa seguir firme, mantendo o coração na palavra de Deus. Meus irmãos, a guerra mais difícil não é física, mas é espiritual. Terceira lição, a gente só vai ter força e coragem verdadeiras quando a gente estiver no Senhor. Só teremos força e coragem verdadeiras se estivermos no Senhor. Por fim, Deus vai falar no verso 9, não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus aqui está dando uma certeza para Josué, certeza que a gente gostaria de ouvir da voz do próprio Deus todos os dias. E hoje a gente pode ouvir quando a gente lê a sua palavra. O Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Por isso Deus pode repetir para ele enfaticamente, olha, seja forte e corajoso.
Não é uma expressão de incentivo. Deus aqui não deu uma agora de coach, do nada não, meus irmãos. Você tem uma força aí dentro de você. Não, Deus sabe que não tem. Deus espera força e coragem do seu servo Josué, do seu povo, porque ele mesmo tinha dado a certeza de que ele estaria do lado de Josué e do seu povo por onde eles fossem. Deus prometeu estar com eles, por isso ele podia esperar deles força e coragem. Eles não iam buscar isso dentro deles. Era uma força e uma coragem que ser humano nenhum pode ter sozinho, apenas no Senhor. Deus aqui já estava ensinando o povo a se tornar dependente dEle, para o bem deles. Deus queria que o povo entendesse, olha, sem mim vocês não conseguem fazer nada. São palavras que Jesus depois vai dizer, não é? Quando Ele ensina, sem mim vocês não podem fazer nada. A vida inteira, meus irmãos, é do Senhor. Tudo que Ele pede da gente, a gente só consegue entregar quando Ele está perto, quando Ele está presente, quando Ele enche o coração. Por isso a grande importância de obedecer à lei dEle. O que foi a lei de Deus? Foram decretos bons para a boa convivência do povo, principalmente para eles aprenderem a viver de forma santa, de forma separada, distinta das outras nações. O povo de Israel tinha uma ética tão acima dos outros povos, meus irmãos. Eles não aprenderam isso sozinhos, eles não criaram isso. Foi o próprio Deus que criou a vida, que ensinou eles a viverem dessa forma, uns com os outros. A lei de Deus é perfeita. Deus estaria sempre com eles se eles obedecessem. O Deus Santo estava se revelando. Ele tinha o desejo de ser o Deus daquele povo. Então ele agora repete essas palavras: força, coragem. Sejam fortes, sejam corajosos. Mas ele só pede isso porque muito antes ele tinha deixado claro: eu sempre estarei com vocês. Eu sempre estarei com vocês. A presença de Deus é para ser vivida em todo momento, em qualquer lugar. Nas batalhas e nos momentos de bonança, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. Nós só vamos conseguir ter força e coragem verdadeiras se nós estivermos no Senhor. Como que a gente aplica isso tudo que a gente aprendeu aqui nesse trecho ao nosso coração? Meus irmãos, em primeiro lugar, seja forte e corajoso para lutar as batalhas que virão. Não sei se você sabe, mas elas virão. As batalhas, as lutas dessa vida virão. Elas fazem parte do plano de Deus para a sua vida. A questão não é se elas virão, mas quando elas virão. Quando elas chegarem na sua vida, como você vai agir? Meus irmãos, isso é uma coisa que acontece em todo tempo. Eu vou abrir meu coração para vocês se sentirem tranquilos. Meus irmãos, eu falho o tempo inteiro com essas coisas. E por isso Deus fala mais profundamente ainda no meu coração. Na semana antes da gente vir para o retiro, aconteceu uma situação lá em casa, dessas lutas que acontecem para retiro. Voltando da vigília, a gente chegou em casa, aí a Lê já estava na cama me esperando, ela ficou em casa com a Manu já estava dormindo. Cheguei em casa da vigília, 1h pouca da manhã, tomei um banho, fui na cozinha só tomar uma água, acabou a luz. Aí eu pensei assim, normal, acabou a luz, mas que saco, né? Dormir agora sem ar-condicionado, complicadíssimo e tal. Aí eu só fiquei assim, o que está acontecendo? Aí eu fui ali fora, vi, lá fora está tudo com luz, só que no apartamento que está sem luz, estranho. Aí eu falei, será que é no prédio? Aí saí assim, fui no corredor, todo o prédio com luz, só o nosso apartamento faltou luz. Aí eu fui ver, não era no meu disjuntor não tinha desarmado. Meus irmãos, é o tipo de coisa, assim, aí depois, enfim, no dia seguinte, Pedrinho foi lá em casa e tal, aí a gente resolveu, a gente não sabe o que aconteceu, ele viu lá, falou, cara, não tem nada de errado aqui, só acabou a luz. Só que, meus irmãos, eu murmurei pra caramba, eu reclamei, Letícia ficou só no quarto, amor, isso é luta, você não está percebendo, relaxa, a mulher sabe que Deus me deu. Cara, eu murmurei, eu reclamei, eu falei, Senhor, que raiva, por que isso, Senhor? A gente está se preparando para o retiro, precisava ser agora, eu estou exausto, eu só queria deitar na cama e dormir. Entende, meus irmãos? É uma luta boba, pequena, e olha como a gente age nelas. Às vezes, Deus está querendo justamente tratar o nosso coração, para que a gente seja mais parecido com Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador.
O Deus para quem a gente canta aqui, esses louvores tão lindos. E a gente canta aqui, Jesus, a maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Pô, e aí a luz acaba e eu começo a murmurar. A gente precisa rever o nosso relacionamento com Deus. Eu preciso rever o meu relacionamento com Deus. Já chorei muito já na presença dele pedindo perdão. Força, coragem. A gente não vai conseguir encontrar isso aqui, meus irmãos. A gente só consegue ter essa força e coragem porque Deus prometeu que Ele ia estar do nosso lado. A gente pode ser forte e corajoso na força e na coragem que vem do nosso Deus. Sabe, quando aquele professor da faculdade quiser saber o que você pensa, meu irmão, minha irmã, se levanta e fala o que você pensa. Seja forte e corajoso. Deus, nesse momento, Ele vai te dar força e coragem para você se levantar lá na sua sala de aula, naquele antro ali do inferno. Quando aquele familiar se levantar contra você, porque agora você crê em Jesus e a sua vida depende do Senhor. Seja forte e corajoso, meu irmão, minha irmã. Quando aquela ideologia aparentar ser atraente, porque ela diz se importar com as minorias, com os injustiçados, com os oprimidos pela sociedade, seja forte e corajoso, se levante contra. Isso é mentira, isso é mentira. Quando aquela outra religião mostrar alguns argumentos que pareçam lógicos para você, força, coragem, lute contra essas coisas. Lute contra essas coisas. Deus espera isso de você. Atitude covarde não é atitude de quem pertence ao Senhor. Em momento nenhum da palavra você vai ver isso, meus irmãos. Na verdade, você vai ver exemplos assim, mas que foram vistos como exemplos ruins. E Deus precisou levantar e sacudir, e mexer, e mostrar, ó, eu estou com você. Isso vai acontecer também na vida pessoal. Quando você enfrentar algum problema, alguma dificuldade, alguma questão, lembre que Deus está contigo, Ele está do seu lado, Ele está perto de você. Força, coragem. Um dia essas lutas vão acabar, meus irmãos. A gente vai olhar na face do nosso Salvador, e a gente não vai ter mais esses problemas. E a gente vai ver que a vida foi tão pequena, foi tão breve. Segunda aplicação, ame a Bíblia e faça dela a última palavra na sua vida. Isso aqui é uma continuação da aplicação que Jonatas trouxe aqui de manhã, da gente ler diariamente. A gente tem que ler, meus irmãos, diariamente. A gente tem que ir além, a gente tem que amar esse livro. A gente tem que fazer dele a última palavra na nossa vida. Você tem amado a sua Bíblia? Você tem lido diariamente? Regularmente, você tem estudado a sua Bíblia, você tem se aprofundado nela, você tem deixado ela te conduzir. Meus irmãos, Deus deixou um livro nas nossas mãos. Não é um livro qualquer, é um livro que revela a essência do seu caráter, é um livro que revela a sua vontade, é um livro que revela o seu coração. Você consegue compreender como a Bíblia é fundamental, como esse livro é importante. A gente precisa aprender a amar esse livro. A gente tem que devorar a nossa Bíblia até o último dia das nossas vidas. A gente precisa de força e coragem, não apenas para ler, mas para obedecer cada palavra escrita. A gente acabou de falar aqui, as maiores guerras que a gente vai enfrentar são as espirituais. Meus irmãos, se nós não estivermos encharcados da palavra, muito provavelmente a gente vai perder. Muito provavelmente a gente vai perder. A gente não é forte como a gente pensa, como a gente gostaria. A gente não é corajoso como a gente deseja. A gente só consegue ser quando a gente se enche da presença de Deus. Quando a gente lê a palavra e deixa que ela inunde a nossa vida e seja a nossa única regra de fé e prática. Guarda no seu coração, sempre que a gente for fiel à palavra, provavelmente a gente vai encontrar resistência. Vai existir resistência interna e externa. Nosso próprio coração vai ter dificuldades. É a guerra mais difícil que a gente enfrenta todos os dias. A gente vai ter vontade de pecar, a gente vai ter vontade de virar as costas, a gente vai ter vontade de fazer as coisas que Deus não desejou para a nossa vida. E aí a gente precisa refletir na seguinte pergunta: quem dá a última palavra na sua vida? É você ou é a palavra de Deus?
O mundo também vai odiar a gente. O mundo vai apertar a gente. O mundo vai pressionar a gente. Quando a gente for fiel à palavra, muitos vão abandonar a gente. Você vai perder amigos, se você amar Jesus de verdade. Você vai perder pessoas queridas. Você vai perder namorado, você vai perder namorada. Você vai perder, às vezes, parentes queridos. Você pode perder até pai e mãe. Tem gente que perde, meus irmãos. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não parar de falar desse livro. Não parar de meditar nele. Isso requer força e coragem. Lembra? São palavras do próprio Deus a Josué. Faça dela a última palavra na sua vida. E por fim, meus irmãos, a última aplicação: viva sempre na presença de Deus. A gente tem sempre que buscar a presença do nosso Senhor. Ele prometeu que estaria sempre presente. É o seu desejo se aproximar. A palavra de Deus ensina para a gente. Tiago 4,8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Força e coragem nessa vida ajudam a gente a manter o coração na dependência que nós temos da presença do Senhor. Sem Ele por perto, conduzindo a gente, direcionando a gente, como que a gente vai ser forte e corajoso? É impossível. Nós precisamos permanecer na presença dEle sempre. Quero concluir, meus irmãos. Josué recebeu essas palavras do próprio Deus. Ele foi usado por Deus para conduzir o povo, não apenas em direção à terra prometida, mas uma vida de obediência e fidelidade a Deus. Deus pediu isso a ele: olha, não cesse de falar das palavras desse livro, não se desvie, fique firme, obedeça essas palavras. Você agora vai conduzir o meu povo, você agora precisa viver isso no seu dia a dia. Eu não sei se você sabe, mas Josué é um nome em hebraico que significa o Senhor é a salvação. E Josué foi realmente um homem de Deus, meus irmãos. Mas ele, como muitos de nós, também falhou. Ele foi um ser humano imperfeito. Ele não foi capaz de manter o povo firme nos caminhos do Senhor. Ele não foi capaz de liderar o povo no sentido de fazer o povo ser completamente santo, fiel ao que Deus desejava. Esse mesmo Josué, que depois de um tempo vai virar para o próprio povo, cheio de idolatria, e vai falar: olha, se vocês querem servir a Baal, tudo bem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse Josué aqui, meus irmãos. Mas ele não foi capaz de manter o povo firme nos caminhos do Senhor, e a gente viu isso na história do povo de Deus. Por isso, meus irmãos, no tempo oportuno, Deus enviou um outro Josué. Vocês sabem de quem eu estou falando? Um Josué que, em grego, ficou mais conhecido como Jesus. Esse sim é a salvação perfeita de Deus. Ele foi perfeitamente forte e corajoso até o fim. Ele fez isso por cada um de nós. Ele foi perfeitamente forte e corajoso para conduzir o povo de Deus agora de uma forma perfeita. Ele foi perfeitamente forte e corajoso para obedecer e permanecer completamente fiel a cada palavra da lei dada a Moisés. Ele foi perfeitamente forte e corajoso para que Deus permanecesse para sempre perto do seu povo. Se você lê a história de Josué e pensa que é difícil, sim, ser forte e corajoso, afinal esse mundo é mau mesmo. Deus já sabe disso, meus irmãos. É difícil, sim. É muito difícil ser forte e corajoso assim. Por isso foi necessário a vinda de um Josué perfeito, que fosse forte e corajoso no nosso lugar. Por isso Jesus foi para uma cruz, morreu, deu a vida por cada um daqueles que crescem no seu nome e ressuscitou. Naquela cruz, meus irmãos, Jesus estava conduzindo o seu povo de forma perfeita. Naquela cruz, Jesus estava sendo perfeitamente obediente. Estava cumprindo tudo o que Deus tinha desejado para os seus desde o início. Naquela cruz, Ele tornou possível que eu e você pudéssemos ter a presença de Deus sempre aqui dentro de cada um de nós. Eu e você vamos vencer as batalhas que estão à frente, porque nós já vencemos
em Jesus. Ele foi forte e corajoso, por isso a gente hoje, vivendo nele, também consegue ser forte e corajoso. Ainda que o mundo enfrente cada um de nós, ainda que o mundo nos persiga, ainda que o mundo nos sufoque, nada vai poder nos parar se nós estivermos em Jesus. Amém, meus irmãos? Que Ele faça de nós um povo cheio da presença do Seu Espírito, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, e nós consigamos sim ser fortes e corajosos na força e na coragem que o nosso Salvador conquistou para cada um de nós. Amém? Senhor, muito obrigado pela Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque você é um Deus que se importa com a nossa vida, é um Deus que não deixa a gente sozinho, é um Deus que nos ama, é um Deus que caminha do nosso lado, Senhor. Nós te louvamos e nós te bendizemos por tudo isso. Obrigado por esse Deus tão maravilhoso que o Senhor é para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias de retiro, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem desejado preparar a sua igreja, Senhor. Então abençoa para que cada coração aqui nesse lugar, ouvindo a sua voz, possa ser fortalecido, possa ser renovado, Senhor. Para que a gente consiga vencer as lutas que virão. Para que a gente seja uma igreja que honra o Teu nome, uma igreja que não se acovarda, uma igreja que se levanta de forma forte e corajosa, que vive de acordo com a Tua palavra, Senhor, e que vai até o fim em amor ao Seu nome, ainda que seja necessário entregar a própria vida, Senhor. Eu tenho certeza que nesses momentos o Senhor vai nos encher com o Seu Espírito e a gente vai poder testemunhar para a glória do Teu nome. Nós queremos Te louvar por isso, Senhor. Receba a nossa adoração aqui nesse lugar. No Seu nome, Jesus, aqui eu oro. Amém.